Boa tarde. Peguei uma chuva aqui no Cuiabá hoje, que pelo amor de Deus, tá caindo o mundo aqui. Hoje a live será sobre a resistência. Aí, Gustavo, obrigada, querida. Resistência aos diagnósticos em saúde mental, viu, gente? Hoje o tema é esse, vai ter uma resistência aos diagnósticos em saúde. Só tô colocando aqui para fixar. Hoje vai ter uma convidada, uma colega, Flávia, que é resistência aos diagnósticos em saúde mental. A Flávia é uma colega da especialização do Dr. Renato e nós fazemos juntas a especialização e pensamos nesse tema por percebermos o quanto que isso traz dificuldade, inclusive para o nosso dia a dia com o paciente, né? Vou esperar ela aparecer aqui e já vou convidá-la para ela já entrar. Vocês sentem isso? Eu tô vendo aqui, tem colegas, deve ter também pacientes, assim, familiares. O objetivo hoje é a gente conseguir falar assim pela perspectiva de todos vocês, não só de todos nós, assim, familiares, pensar numa tríade, profissionais, familiares e pacientes, tá? Esse é o objetivo hoje. Eu vou convidar a Flávia, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ela tem que estar na minha live. E aí ela já entra pra gente começar. Oi, Flávia. Olá. Boa tarde. Oi, tudo bom? Obrigada pela participação, pela parceria aí na live de hoje, Flávia. Obrigada. Obrigada também, eu que agradeço a oportunidade de a gente trocar, né? Trocar informações, né? Entre não só nós, né? Por sermos colegas de especialização, mas poder trocar um pouquinho de informação para os nossos pacientes e para amigos, de amigos, né? Aumentar a rede de informação. Perfeito. Eu vou só te apresentar agora que você está aqui. A Flávia é minha colega, como eu disse, do curso de especialização do Dr. Renato, e ela é doutoranda pela UFRGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutoranda em neurociências. E esse tema foi pensado, como eu disse para vocês, né, Flávia, eu estava dizendo que a gente vai pensar em colocar, pensando na perspectiva do profissional que tem que manejar esse meio de campo, do paciente que tem, às vezes, se sente só, e dos próprios familiares que muitas vezes não conseguem ajudar ou por não reconhecerem a importância do diagnóstico propriamente dito, ou por falta de informação, né, inclusive. Então, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, vocês vão colocando aqui pra gente. Se tiverem algum exemplo, alguma coisa para falar e para perguntar, podem colocando. Você percebe isso, Flávia, no seu dia a dia, essa dificuldade dos pacientes em ter o apoio da família na hora? Uma coisa até que você falasse, né? Da tríade, né? Do paciente, do médico, da família, né? E assim, do psicólogo. Na realidade, não são três, até são quatro, né? De o quanto é importante para o sucesso do tratamento essas três partes funcionarem, né? E a família tem um papel fundamental, né? Assim como a família pode ajudar, a família pode atrapalhar, né? Mas vamos partir do princípio de alguns motivos. Às vezes não está lidando, não entende o que está acontecendo, né? E muitas vezes é confundido, né, uma doença em si, no geral, vamos dizer, do que é verdade, o que não é verdade, né? Tem certas limitações e não é falta digamos, de vontade, é por falta de conhecimento mesmo e muitas vezes até informações errôneas que tem a respeito, né? E aí quem acaba sofrendo é a família, né? E o próprio paciente também. A gente que atende muito paciente com transtorno bipolar, né, Flávia? É bastante difícil às vezes. Já é muito difícil, já é bem desafiador o tratamento de um paciente, por exemplo, com transtorno de humor, mas isso serve para quaisquer diagnóstico.
e aí, quando a gente não tem o apoio da família, em relação à importância da aderência, por exemplo, à medicação como parte do sucesso do tratamento, que é o básico, né, antes de mais nada, fica muito difícil, muitas vezes, né? E a gente ouve, eu que atendo, você também que atende bastante paciente com TDAH, com transtorno de déficit de atividade, eles têm comportamentos que muitas vezes são vistos como preguiçosos, como comportamento de gente que não toma vergonha, que não quer nada com nada. E você explicar para a família que isso é sintoma de um transtorno do neurodesenvolvimento, explicar as condições. Eu faço anamnese nas minhas avaliações com os familiares, né? Então eu percebo, às vezes, um caso que a gente tem clareza de que é TDAH e o parceiro, ou a parceira, ou o filho, ou a filha, entenderem, colocarem como sendo parte da personalidade do paciente certos comportamentos, certas características. Então, eles têm características como se fossem parte da personalidade, mas eles não conseguem reconhecer. Claro que, a princípio, não tem obrigação de reconhecer mesmo, mas no momento em que a gente faz a psicoeducação e explica para o paciente sobre a condição, para o familiar sobre a condição do paciente, ainda assim eu percebo, às vezes, muita resistência por parte deles de validar aquilo, sabe? De validar o diagnóstico. Até uma coisa bem interessante que comentasse entre o TDAH e o transtorno de humor, né, da bipolaridade. Tem muitos sintomas que eles são muito... eles estão no mesmo, né, no mesmo espectro, se confundem um com o outro. Então, até essa falta de entendimento, o que é uma coisa, o que é outra, e eles estão interligados, ajuda na confusão, né? E até mesmo, um exemplo que às vezes pode acontecer, e eu acho que acontece no teu caso, um paciente que está com transtorno bipolar, que está instável, daqui um pouco a família, isso aí é por causa ele tem TDAH, deixa assim, né? Então, assim, meio que desprezando, ou ele é confuso sim porque ele é bipolar, mas sim como um rótulo, né? E não como um sofrimento que a pessoa tem, que ela está além da vontade dela, né? O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, a bipolaridade é um transtorno de humor, né? E tem sintomas em comum, né? E a pessoa luta, né? O paciente em si, ele luta muito para, primeiro, tentar passar uma ideia de que está tudo bem, que dá conta, e o sofrimento é muito grande, né? E ao mesmo tempo aquela sensação, vamos lá, vamos fazer alguma coisa de útil pela vida, que vagabundagem é essa? Deixa de ser preguiçoso, é só começar a fazer. Se fosse só isso, né? Só começar, não tinha tanta gente sofrendo, né? Então, esse entendimento, tanto de uma coisa quanto a outra, né? Vamos pegar esses dois aspectos, né? Mas a família entendendo que existe uma situação, que existe um limite da pessoa de esforço, que ela precisa desse apoio, né? No caso do TDAH, ela tem que entender que existem algumas coisas que acontecem que ela precisa de psicoeducação para buscar, precisa de organização, planejamento cotidiano, que também não foge de quem tem bipolaridade, né? A rotina, a necessidade de uma rotina, a necessidade do apoio do familiar, né? Assim, não estou muito bem hoje, então tá, o que está acontecendo? Vamos ver, né? Por que esqueceu? Por que não dá vontade de fazer alguma coisa? E não é uma maneira de proteger, né? De amenizar, botar panos quentes, né? Não, é de tentar entender o fluxo da pessoa, porque uma pessoa é totalmente diferente da outra. E aí, Flávia, eu achei muito bacana o que você falou, porque eu fico pensando nos meus casos, né? Quanto que muitas vezes a pessoa que mora com um paciente usa muitas características, muito julgação a respeito daquela pessoa. Julgar como sendo alguém que realmente não quer nada com nada, ou às vezes não... eu vejo, assim, na contramão disso, eu vou dar um exemplo de um familiar muito interessante, assim, o filho de uma paciente cuja mãe tem transtorno bipolar, ele me sinaliza. Claro que a gente percebe no consultório, às vezes, né, a gente percebe assim, uma vez por semana a gente percebe a alteração do paciente naquele momento, naquela oportunidade que ele está ali. Mas o familiar está com o paciente o tempo todo. Diariamente. Esse familiar especificamente, ele é um exemplo assim, a ser seguido, porque ele, inclusive, segue o Dr. Renato, toda a família segue, porque desde que eu pedi para eles seguirem isso, eu falei, toda a família precisa consumir conteúdo sobre o transtorno para entender melhor.
E é muito interessante que ele me avisa quando ele percebe alguma alteração mais importante da mãe, ele sempre me comunica. Já aconteceu dele pedir sessão para marcar para a gente conversar, para ele explicar detalhes que de repente não chegam no consultório, porque o paciente ele não tem aquela crítica quando ele está no estado de ativação e ele não vai trazer. A gente não vai dar conta em uma sessão, às vezes por semana, de todas as consequências e o caos que está acontecendo dentro de casa, né? Então, para vocês entenderem a importância da ajuda familiar no tratamento do paciente, enriquece muito o nosso trabalho ter os familiares como coterapeutas. Eu uso esse termo, Flávia, eu uso o familiar, ele precisa ser o coterapeuta, é aquele que está atuando durante o intervalo das sessões. Ele tem que estar junto com a gente, falando a mesma língua, entendendo sobre o que a gente faz. No caso, eu atendo em PCC, né, minha abordagem terapia cognitivo comportamental, ele tem que entender o mínimo do que eu estou fazendo ali para ele poder contribuir dentro de casa, né? Falar a mesma língua, usar a psicoeducação, ele tem que estar minimamente por dentro em relação ao transtorno, em relação ao trabalho que está sendo feito lá, né? Então, eu não sei se você também sente isso, que psicoeducadores, não só a respeito do transtorno, seja lá qual for, é importante também psicoeducá-los em relação à abordagem que a gente utiliza na clínica, né? Na prática. Eu também trabalho com a TCC, que até é o padrão ouro, né? É o recomendado para transtorno bipolar, o próprio TDAH também, né? É o indicado. E eu costumo sempre fazer uma coisa que tu disse que é muito importante. A participação da família precisa de informação, vamos marcar um horário específico, seja, né, e com a opção, né, junto com um familiar, ter separado, mas, em primeiro lugar, com o consenso do paciente. Então, assim, não se faz nada sem ele saber, né? Então, assim, olha, vamos conversar com o familiar, vamos fazer junto, vamos fazer separados, para entrar num consenso e, principalmente, não só dessa psicoeducação, mas entrar naqueles acordos de quais são os sinais que eu posso saber que a pessoa está ficando mais ativada, quais são os sinais que esta pessoa, né, porque nunca é igual para cada pessoa, vai começar a estar mais deprimida. Como é que eu posso participar e sinalizar? Porque depois que, eu sempre costumo dizer, depois que começou a subir ou descer, né, é muito difícil em alguns momentos ter essa percepção depois que ultrapassou, né? Então tem um familiar que está dizendo, olha aqui, ó, né, sinal amarelo, daqui a vermelho, né, vamos fazer alguma coisa. Então, esse acordo que seja também usado de consciência e não como moeda de troca, moeda de chantagem, né? Tá ficando irritado, olha só, né? Então, assim, porque perde a validade. Então, assim, entrar em verdadeiros acordos. Quando estiver ativado, eu vou falar para ti, né? Observa como tu tá mais, né, mais ativado do que o normal. Tá acontecendo alguma coisa? Porque às vezes, geralmente, né, tem algum gatilho, tem alguma coisa que desestabilizou essa pessoa, seja para cima, seja para baixo. Então, assim, consegue pensar o que aconteceu, né? E às vezes até essa conversa com a pessoa, com o familiar, assim, cara, eu estou mais nervosa por causa do meu trabalho, estou nervosa porque eu briguei com uma pessoa específica, e aí o próprio conversar começa a ter uma consciência de que no futuro, se por acaso tiver situação parecida, elas vão me controlar para não entrar e não desestabilizar. Então, vai fazendo parte do autoconhecimento, sabendo modular os seus limites. E isso é muito importante da participação da família, para poder também entender esse fluxo de como é que está funcionando essa pessoa. Porque exatamente, porque aí não só o paciente entende o que pode contribuir para ser gatilho, como os familiares. E aí a gente entra num ponto, gente, vocês estão muito quietinhos aqui, mandem comentários aí para participarem conosco. Que a gente chega num ponto que é importante, que é o seguinte, Flávia vai concordar com certeza, o quanto que o ambiente familiar, ele é importante, o quanto que a harmonia no ambiente familiar é importante para qualquer cenário, seja com um familiar dentro, tendo o diagnóstico em saúde mental ou não. Então, a harmonia no ambiente familiar, ela é essencial para que as coisas fluam bem. Se tem gente dentro de casa que tem algum diagnóstico em saúde mental, mais ainda. Mas, independente disso, a harmonia tem que ser sempre... Porque o estresse é gatilho, né? Então, a gente sabe que o estresse crônico ou agudo é gatilho para o desencadeamento de, por exemplo, no caso de um transtorno de humor, ou até para quem tem transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno... O TDAH, por exemplo, ele
normalmente 80